E aí pessoal, Portes aqui do portestrader.com.br. Hoje a gente vai estar dando uma olhada aqui em como identificar início de nova tendência e como fazer leitura de candle ao vivo no mercado. Só de olhar para esse gráfico aqui você já consegue perceber que a gente está numa tendência de alta, certo? A gente tem aqui baixas mais altas, a gente tem altas mais altas, isso significa tendência de alta na leitura, na análise técnica. O que a gente tem que aguardar então? Continuação de alta na ponta compradora ou fraqueza da ponta compradora e início de nova tendência para o lado vendedor. A gente já viu aqui que a gente colocou uma alta do dia lá em cima e a gente tentou de novo chegar lá e não conseguiu. A gente teve um super candle de força para a ponta compradora e um super candle de força para a ponta vendedora. Nesse momento aqui, a força está igual para os dois lados, então o que a gente tem que esperar? Uma confirmação de alta mais baixa e um novo fundo quebrado. Um novo fundo, uma baixa rompida para a gente identificar esse início de nova tendência, dessa vez para o lado vendedor. A gente está vendo aqui que lá em cima eles estão, essa alta aqui está segurando, a ponta compradora está respeitando essa alta aqui, porque chegou aqui novamente e a ponta vendedora entrou com tudo no mercado, começou a vender. A gente está vendo agora aqui um início de uma alta mais baixa que a alta anterior. A gente teve essa alta aqui e agora a gente está tendo essa alta aqui mais baixa. Então a primeira coisa que a gente tem que esperar, a gente já está vendo aqui que a gente começou a colocar um fundo, uma baixa aqui. O que a gente tem que esperar agora é uma quebra, um rompimento dessa baixa, para a gente poder continuar nessa tendência, identificar esse início de nova tendência e procurar por oportunidades de venda aqui no mercado. A ponta compradora subindo novamente. Se eles não conseguirem tirar essa alta aqui e colocar uma nova alta do dia, a gente provavelmente vai estar já com mais força no sinal de início de nova tendência, porque a gente já tentou duas vezes, tentamos uma, tentamos duas e agora a gente está na terceira tentativa. Se a gente não confirmar a tendência de alta, não colocar uma nova alta, a gente provavelmente já vai estar no início da nova tendência de baixa e vendendo aqui no mercado. Completamente indecisão aqui em cima, a gente vê que a gente sobe, a gente desce, praticamente na mesma força para as duas pontas. A gente precisa ver uma quebra desse fundo aqui, como eu falei antes, dessa baixa para a gente começar essa nova tendência. Até agora a gente já tem a primeira parte, né? Você já sabe, eu escrevi um post esses dias explicando o início de nova tendência. A gente precisa de uma alta mais baixa e de uma baixa mais baixa. Então no caso aqui a gente já fez a primeira parte, a gente está colocando uma alta mais baixa, aqui a gente teve a alta, aqui a gente teve a alta mais baixa, e agora a gente precisa da baixa mais baixa para identificar esse início de nova tendência, nessa tendência que vem de alta desde o início da manhã. Agora são 1h13, 1h20. A gente está desde de manhã, desde cedo, nessa tendência de alta, e agora a gente está aqui pegando a reversão, pegando a nova tendência de baixa. Lembrando, quebrando esse fundo aqui, a gente já identifica tendência de baixa e procura por oportunidades de venda no mercado. Quebrando aqui, a gente não vai querer comprar o mercado de jeito nenhum, porque operar contra a tendência é muito difícil e vocês já devem saber disso. A gente tem sempre que ir para o lado da tendência para dar mais força para nossa operação e a gente tem uma vantagem com relação aos outros traders. A gente já teve a quebra aqui, então agora está oficialmente iniciada a nova tendência de baixa. Agora a gente só precisa identificar a nossa entrada. A gente reverteu já a tendência, a gente já sabe que a gente está indo para baixo agora, estamos descendo. Ok, mas onde é que a gente entra?
onde que é o nosso ponto de entrada no mercado. A gente faz a leitura de candle para identificar o candle vermelho que demonstra força para nós, para a gente poder entrar. Que no caso é exatamente esse candle aqui. Vocês viram a força desse candle? A gente tentou subir, a gente tentou descer. Esse candle aqui mostrando uma super força pra gente. Aqui seria a nossa entrada. Exatamente aqui, não durante o candle. A gente espera o candle fechar para a gente ter essa confirmação. Então, nossa entrada é exatamente nesse candle aqui. Qual o nosso stop e o nosso alvo? Nosso alvo vai aqui em cima. Não é em cima da alta do dia, porque a gente colocou altas mais baixas. Então, a gente sempre usa a alta mais próxima da onde a gente está naquele momento. A gente está aqui agora. A alta mais baixa é essa alta aqui. Na verdade, um pouquinho aqui abaixo. É essa alta aqui. A gente coloca o nosso stop ali. A gente não coloca na alta do dia, porque a alta do dia já está a 3 altas para trás. A gente teve essa alta, essa alta, essa alta. A alta do dia está muito para trás. A gente usa a alta mais próxima como stop. O alvo. A gente entrou aqui, certo? Stop ali. O nosso alvo, primeira baixa depois daquela quebra. A nossa primeira baixa está exatamente aqui. Mas se você já viu os meus outros vídeos, os meus posts no meu blog, você sabe que eu não costumo colocar a ordem de fechamento justamente cravado lá naquela baixa. Eu gosto de colocar um pouquinho acima, só para a gente ter um pouquinho mais de chance de fechamento. Então a baixa está aqui, a nossa ordem vai ali. Só em relação a nossa relação de risco e lucro bem maior para o nosso lucro. A gente tem aqui risco e a gente tem aqui embaixo lucro. Sem comparação, a gente sempre tem que estar em operações que vão nos oferecer um lucro bem maior do que o nosso risco de perda, certo? Então a gente pegou o início de nova tendência, voltando, recapitulando. A gente espera altas mais baixas, a gente tem uma alta aqui, a gente tem uma alta mais baixa aqui, e a gente tem uma alta mais baixa aqui. Esse é o primeiro passo, mas o segundo passo, a segunda parte, é identificar a baixa mais baixa. A alta mais baixa já teve, a gente tinha aquela baixa aqui que a gente fez, a gente agora quebrou aquela baixa, colocamos uma baixa mais baixa. Nova tendência iniciada, esse é o nosso sinal de que a tendência reverteu, e a partir desse momento, o terceiro passo seria fazer a leitura de candle para ver se a ponta vendedora, nesse caso aqui, está demonstrando candles de força. Se fosse uma reversão para cima, a gente teria que estar olhando para o lado dos candles verdes da ponta compradora. Nesse caso aqui a gente viu esse candle super forte, super de força para o lado vendedor, confirmando aqui confirmando a leitura de candle para o início da confirmação da nova tendência. E a nossa entrada é exatamente no próximo candle, porque a gente precisa esperar esse candle fechar. Por que a gente precisa esperar o candle fechar? Porque ele pode descer, ele pode vir até aqui e subir de volta. Então a gente não teria um candle de força, né? A gente espera ele fechar para realmente confirmar a entrada aqui. Stop acima da primeira alta, anterior aqui à nossa entrada, a alta mais próxima, e o alvo na baixa, um pouquinho acima, que eu costumo colocar só para garantir a nossa execução. Se você quiser, você pode colocar cravado aqui embaixo também, mas a gente sabe que isso aqui vai servir provavelmente como um suporte. A gente vai chegar aqui, a gente vai ter um pouquinho de indecisão, a gente pode subir um pouco para depois continuar descendo. Então a gente coloca aqui um pouquinho acima para garantir, e depois qualquer coisa a gente entra de novo. A gente não precisa operar uma única vez durante o dia. Se a gente saiu aqui, garantimos nosso lucro do dia, a gente espera uma nova oportunidade para entrar de novo e operar novamente. A gente não precisa colocar o nosso alvo lá embaixo
A gente pode muito bem ir lá para baixo, a gente pode descer e continuar a tendência até lá embaixo, mas a gente não precisa colocar o nosso alvo lá embaixo, porque a gente está fazendo uma análise técnica. E análise técnica, a gente sabe que aqui é a nossa primeira baixa, o primeiro alvo deve ser ali. A gente pode muito bem descer até lá embaixo, mas a gente não sabe se a gente vai até lá embaixo, então a gente não coloca o nosso alvo lá. A gente faz análise técnica em cima da informação que a gente tem na nossa frente. E essa aqui é a informação que a gente tem agora. A gente viu aqui várias continuações de força para o lado vendedor e agora a gente está vendo uma tentativa de retorno do lado comprador. É exatamente por isso que a gente nunca faz operação contra a tendência. A gente está na tendência de baixa agora, a gente já identificou, a gente está descendo. Esses dois candles aqui, comprando numa tendência de queda, olha só a dificuldade que eles têm para subir. Já tivemos um doji que antes estava fazendo um candle verde, agora já é um doji vermelho. A gente percebe que eles estão tentando fazer aqui subir. Olha a força do lado da tendência. A gente sobe, a gente desce confirmando a nossa tendência. A gente está vendo que comprar numa tendência de baixa é extremamente difícil em termos de facilidade. A gente sempre procura ir a favor da tendência. Da mesma forma, vender numa tendência de alta, quando a gente está subindo, tentar vender aqui, acontece exatamente o que aconteceu e que acontece aqui. Toda vez que a gente tenta vender quando a gente está subindo, a gente acaba tendo o stop acionado porque a gente está indo contra a tendência principal do mercado. Então aqui na leitura de candle a gente está vendo várias indecisões. Nossa entrada continua lá, naquele candle após aquela força. Aqui a gente está vendo indecisões. O que é o esperado? A gente já pode começar a imaginar aqui um movimento simétrico de descida. É aquela coisa, tendência funciona assim, né, gente? A gente sobe, a gente desce, a gente desce, a gente sobe, a gente desce. Tendência de queda é assim que funciona. Aqui está acontecendo exatamente isso. Confirmando que a nossa tendência é realmente iniciada, a gente pegou ela no momento certo, a gente estava subindo, a gente pegou ela, identificou no momento certo, e agora a gente dando continuidade com candles de incerteza para o lado comprador, porque essa subida aqui é toda para o lado compradora. Toda a ponta compradora está tentando fazer aqui subir, e a gente está vendo aqui a resposta da tendência, né? Pessoal que comprou, vamos imaginar o que eles estavam pensando. Se eles compraram aqui para subir essa tendência, aonde seria o stop deles? Exatamente aqui, certo? Eles colocariam o stop aqui e o alvo lá em cima naquela primeira alta. Pessoal que comprou, né? Pessoal que comprou nisso aqui. Quando a gente passa aqui, ó, a gente está exatamente onde teoricamente eles teriam colocado os stops deles. Olha só o que pode estar acontecendo aqui. Todos eles estão fechando. O pessoal que comprou aqui fazer isso aqui subir contra a tendência. Estão tendo aqui nesse momento stop acionado. E a gente pode ter mais uma força para descer até o nosso alvo ali embaixo. Tendência aqui de queda identificada no momento certo. Primeira coisa, a gente está subindo, então a gente precisa de uma alta mais baixa e de uma baixa mais baixa. Após isso, a gente faz a leitura de candle para identificar candle de força para o lado da nova tendência. A gente identificou que a tendência estava virando para baixo, então candle de força vermelho identificado aqui. Quarto passo, abrir a operação. A gente abre a operação, ajusta nosso alvo e nosso stop. Alvo um pouco acima da baixa anterior, já que a tendência é de baixa, então a gente coloca o alvo aqui embaixo, um pouquinho acima da baixa anterior, e o stop um pouquinho acima da alta anterior à entrada. A gente está muito próximo aqui do nosso alvo.
a gente vê uma certa indecisão aqui, um sobe e desce, justamente porque a gente está próximo de uma baixa. Mas como a gente está na ponta vendedora, numa tendência de baixa, é bem mais fácil a gente atingir esse nosso alvo do que a gente do nada subir. Quando a gente está do lado da tendência, é bem mais fácil a operação funcionar. Pessoal da ponta compradora tentando fazer novamente subir, a gente percebe que todas as vezes que o pessoal comprando tenta fazer o mercado subir contra a tendência, eles são rapidamente engolidos pela ponta vendedora que está dominando a tendência. Esses candles aqui novamente não representam força para a ponta compradora, apesar de serem candles fortes e grandes, eles não representam força para a ponta compradora. Por quê? Porque o mercado funciona assim, o pessoal vendeu aqui, ponta vendedora vendendo, eles estão com operações abertas de venda, e aqui, como a gente está próximo da nossa baixa, esse aqui são o pessoal da ponta vendedora fechando as operações deles. E isso aqui mostra exatamente porque a gente sempre coloca nosso alvo um pouco acima da baixa, justamente por conta disso. Porque teve pessoas que colocaram o alvo deles ainda mais acima do que a nossa. Estão vendo que a gente chegou ali e subiu. Isso aqui não é candle de força para o lado comprador, significa candle de operação sendo fechada na ponta vendedora. E agora a gente tem a nossa resposta aqui, confirmação total, sem dúvida alguma de que a gente pegou a tendência, a virada da tendência no momento certo. A gente consegue ver aqui tendência de baixa total. Força, os candles vermelhos demonstrando força e os candles verdes demonstrando doji. E quando eles demonstram força é porque é o pessoal da ponta vendedora fechando as operações. Aqui a gente está exatamente naquela baixa que a gente colocou antes, já que a gente está numa tendência de baixa e essa baixa aqui é da ponta vendedora, a gente provavelmente vai estar quebrando, rompendo essa baixa e indo direto para o nosso alvo. Aqui a linha azul seria o nosso alvo, essa linha verde é nosso ponto de entrada. Olha o esforço do pessoal dos candles verdes para fechar forte, é um super esforço. É isso que acontece quando a gente vai contra a tendência. Ali a gente já teve nossa baixa violada. Nosso alvo ali na linha azul. Quase chegando no alvo. A gente tem um candle verde que virou um doji, está virando um doji. A gente consegue perceber que os candles verdes para a ponta compradora são bem... Eles têm uma luta para poder fechar, para poder continuar. E a resposta da ponta vendedora vem no próprio candle. Quando a gente começa a diminuir aqui o corpo do candle, a gente faz um candle que era forte virar normal, virar uma metade de candle, e os candles da ponta vendedora já na tendência de queda
quando eles começam, eles fecham lá embaixo. Nosso alvo continua na linha azul. Nossa entrada foi lá em cima. Do nosso ponto de entrada até o nosso alvo, são 22 pontos. Olha só os candles da ponta vendedora na tendência de baixa. Super fortes. Olha os candles verdes da ponta compradora na tendência de baixa. Ou é doji, ou é fechado pela metade, ou tem um monte de wicks, que a gente chama a gente fala em inglês, ou é doji, ou é indecisão. E os candles vermelhos junto com a tendência, a favor da tendência, fechados praticamente na baixa do candle, né? A gente desce, vai e fecha lá embaixo. Nosso alvo na linha azul, a gente bateu no nosso alvo. A gente bateu no nosso alvo e subimos rapidamente. Não teria sido executado, mas a gente percebe que a gente chegou até lá e eu acredito que a gente vai ultrapassar aqui e continuar descendo, tirar essa baixa aqui, porque a gente está numa tendência de baixa. Olha lá, agora foi, rompeu aquele nosso alvo, desceu. Gente, operar a favor da tendência é muito importante. É justamente por isso que a gente precisa identificar, primeiro passo, identificar a nossa tendência atual. A gente estava subindo, certo? No começo do vídeo você vê lá, a gente estava subindo, ali o nosso alvo acertado, entrada, alvo, 22 pontos, aqui no mercado, Nasdaq. A gente estava subindo, o que a gente tinha que esperar? Continuação da ponta compradora ou reversão. A gente começou a ver que eles colocaram uma baixa mais baixa. Primeira coisa que a gente esperou foi a quebra daquela baixa, colocando uma baixa mais baixa. Eles colocaram uma alta mais baixa, agora depois eles colocaram uma baixa mais baixa, confirmando a tendência. Após isso, a gente faz a leitura de candle para ver se o candle vermelho, né, porque a tendência começou para baixo, então a gente tem que ler o candle vermelho para ver se a gente estava demonstrando força mesmo. A gente teve esse sinal aqui, esse super candle, mas esse não é a nossa entrada. Nossa entrada é o próximo candle, porque a gente precisa esperar esse candle aqui de força fechar. Fechou, a gente entra aqui, esse candle aqui foi a nossa entrada, alvo um pouco acima da baixa, da primeira baixa lá embaixo, um pouco acima, e stop um pouquinho acima da alta mais próxima do nosso ponto de entrada. É isso aí, pessoal. Análise técnica aqui ao vivo. Isso aqui o mercado ele está aberto. A gente não está fazendo análise depois que o mercado fecha, depois que está tudo pronto, a gente falar o que aconteceu. Não, a gente está fazendo aqui ao vivo para você ver como que isso aqui funciona durante o dia a dia e como que é feita a análise técnica quando o mercado ainda está aberto. Eu tenho o meu site, eu tenho mais informações, mais dicas, mais formas de identificar, portstrader.com.br. Se você quiser dar uma olhada, acessa lá, que eu coloco estou sempre atualizando com dicas, com análises técnicas, com operações que eu faço na Bolsa de Valores americana. É isso aí, galera. Valeu, abraço.